Então, Então, vamos? posso começar? Tá. Então, a gente começa na página 63, no subtítulo O Outro do Significante e os Significantes do Outro. Ser analista sem nada querer saber disso, seria esta uma das características de nossa atualidade? Ou, para dizer de outra maneira, pode-se ficar preso aos significantes do outro, do grande outro, Freud, Lacan, psicanálise como texto, sem nada subjetivar disso? Repete a página, por favor, Flavinho. Página 63, do Moscovitch. Obrigada. É no subtítulo do O Outro, do Significante e os Significantes do Outro. Obrigada. Paixão da ignorância ou obstáculo à experiência freudiana? Isso se faria da prática um fingimento, ou seja, uma atitude consciente, enquanto que aderir a ele é experimentar, por sua relação com o inconsciente, a sua consistência, até mesmo sua destituição, segundo a factualidade dessa própria prática. Aí está a abertura do campo do desejo do analista como necessária. Como pagar o preço de tal desejo quando ele convoca o analista à prática? O fato de que a resposta tenha sido formulada por Lacan, o analista só poderia se autorizar por si mesmo, implica em que se encontre não uma fórmula mais adequada para o por si de cada um, mas sim a radicalidade mesma dessa posição. Posição que, como se sabe, assume maior valor como signo de reunião do que como significação autêntica de um ato sustentado por tal significante, tendo provocado a passagem inevitável à prática para o sujeito do inconsciente, ou seja, para o analisando. Eu não entendi o que ele quer dizer, valor como signo de reunião. Essa parte. Ele retoma aí essa questão do por si, né, mesmo. Mas qual é a relação entre o por si e o valor como signo de reunião? É, Reunião? é. Uhum. Então, Alguém... engraçado, Vamos ler o parágrafo todo novamente. Vê? eu acabei de ler só aqui rapidinho, muita coincidência. Nesse livro aqui do Grafo, a palavra grega símbolo quer dizer jogar, lançar e também colocar junto. Desta palavra provém símbolon, que quer dizer signo de reconhecimento. E aí ele vai falando, né, da coisa da medalha, da Fala metade. mais alto, Xerri. Oxe, falei muito alto. Não, mas vamos lá, vamos Vai, tocar, vai. depois eu falo. É porque eu achei muita coincidência, acabei de ler isso aqui. Que legal. Mas vamos lá. Continua, então, a leitura? Não, lê o parágrafo Ah, novamente. tá. O fato de que a Isso. resposta tenha sido formulada por Lacan, o analista Resposta só aqui. pode... Resposta à Oi? pergunta que ele faz. Porque ele faz a pergunta. Como Aí pagar o está preço aberto, de tal aí, desejo? aí está a abertura do campo do desejo do analista como necessária, porque ele vai sustentar a tese de que o passe como necessário se torna a partir da teorização do desejo do analista. Uhum. Inaugura uma impossibilidade lógica em relação à questão do passe, de não se trabalhar o passe, a partir do desejo jornalista, isso se impõe, isso se impõe como uma Uhum. necessidade lógica. Ele diz o que antes era, não é, traduzido em termos de apresentação de um texto, escrita de um livro. Aí, quando Lacan teoriza o desejo do analista, o passe se torna necessário. Então, vamos lá. Então, Aí está a abertura do campo do desejo como necessária. o passe seria o preço que o analista... Então, vamos ver aqui.
como pagar o preço de tal desejo, desejo do analista, não é? Quando ele convoca o analista à prática. Não é isso? A prática como excesso, a teoria como excesso de saber e a prática, como Freud dizia, tome cada caso como se nada soubesse, como falta de saber. Não é? A psicanálise é intenção. Vamos lá. Nazar, eu queria fazer uma provocação reflexiva. Sim. Essa questão do desejo do analista que Lacan propõe, né? Quer dizer, essa conquista, digamos, desse desejo do analista, ela é automática ao final da análise ou não? Não. Boa pergunta. Veja bem, eu vou acrescentar que o Lacan fala que esse desejo do analista é um desejo novo. Um desejo novo. É um a mais, é um plus do final. É um plus. Porque Porque ele vai dizer que todo ser humano, não é, tem um desejo. É isso? E na ética ele vai dizer, é um desejo traduzido em demandas insignificantes. Aí no seminário 11, quando ele vai colocar o desejo de Freud como de Sócrates, colocado como um objeto, não é? E no discurso da Escola Freudiana de Paris, é a melhor definição que ele dá de desejo do analista, é quando se está fora, né, esse objeto, esse desobjeto, o Magno chamava de desobjeto, isso que está no núcleo do RSI. Ele é o real, não é, do RSI. Então, esse desejo ele não brota, ele não brota de uma vez por todas. Isso Sim. a cada sessão, não é? Na medida em que o analista coloca ali a destituição subjetiva, isso está na proposição, como bilhete de entrada, e não respondendo às demandas, a cada sessão, a cada passo lógico, não é? Essa fenda vai cobrando lugar, essa iância estrutural. Ele diz, o desejo do analista oferece vazio. Não é? Então, vai colocando, isso vai se construindo. É uma construção passo a passo. E mais, isso não se garante. Não se garante de uma vez por todas. Não é? Por isso é que a questão do... isso depois nós vamos discutir com calma, tá? Isso eu tenho referências textuais para sustentar isso. A questão do tempo do inconsciente, o tempo do passe é um tempo precário. Até mesmo a nominação de Ayer, ela caduca em 3 anos. Isso é uma carta de Lacan. Mas vamos continuar. Porque, sendo real, mantém essa característica de não cessa de não se escrever. É isso que você está falando, não? Eu nunca tinha escrito. Gente, eu vou pedir para vocês também desligarem o microfone, porque está tendo interferência. Desculpe, então. Por isso é que... Eu fiz uma pergunta e não... A Teresa Meloni disse, é real ou seria da ordem da contingência? Não é? Isso é interessante. É da ordem do impossível ou da contingência? Exatamente essa é a minha pergunta. E aí a gente está dizendo que não existe analista sem passe. Porque por exemplo, o Lacan diz que a destituição subjetiva, nós vamos trabalhar em seguida, ela é necessária em toda psicanálise. Em toda psicanálise pessoal, ela é da ordem do necessário. Mas o seu acontecimento, acontecer ou não, é contingencial. Aí é o desejo do analista. Exato. Mas então, existe analista sem passe. Isso que Teresa Meloni coloca aqui, é meio cabeludo aqui na frase que está do... Vamos lá. O fato da resposta de Lacan tenha sido formulada por Lacan.
não é? O, a- é, o analista só poderia se autorizar por si mesmo. Então, essa frase, o analista só poderia se autorizar por si mesmo, é a resposta de Lacan diante dessa questão: como pagar o preço de tal Exatamente. desejo quando ele convoca o analista à prática, né? Sim. Tá. E aí, Então, e aí, isso, peraí, por Lacan implica, o fato de que a resposta tenha sido formulada por Lacan, implica em que se encontre não uma fórmula mais adequada para o por si de cada um, mas sim a radicalidade nessa mesma dessa posição. Então, a aqui radicalidade. no texto que a gente andou trabalhando, e vamos voltar a ele depois, do Philippe Julian, sobre a lógica da proposição, a partir de 4 tempos lógicos, que está no livro organizado pelo Dievaio, ele chega a um ponto que ele diz assim, que o analista, não é? Ele diz assim, na impossibilidade de introduzir esse deslocamento na IPA, lembre da doutrina, da questão da doutrina, Lacan estabeleceu já em 64, no princípio de sua escola, no ano seguinte a seu fracasso, através da afirmação fundadora. O analista só se autoriza por ele mesmo, e não pela instituição, na posição de garante. Dito de outra maneira, se não existe outro do outro, se o A maiúsculo é barrado, e incompleto, a instituição não tem que levar a crer no inverso, como na formação médica e universitária. Isso seria Uhum. contraditório à experiência analítica. Aí ele diz que o analista só se autorizasse por si mesmo foi, sem dúvida, uma enunciação irreversível, mas impôs, em contrapartida, a urgência de responder por esse enigmático por si mesmo, que esse é o fundamento do dispositivo do passe. Isso que Hum. Marie-Madeleine Chatel vai dizer. Esse si mesmo vai para o laboratório. E toda a escola de psicanálise deveria se debruçar sobre esse lugar para trabalhar esse si mesmo de cada um. Que Uhum. a IPA recalcou. Ele diz assim: há um real em jogo na formação do analista. Os grupos analíticos vêm e pumba! Aí Uhum. Lacan reivindica um lugar para trabalhar esse real desse si mesmo, que é de Desde cada um. que, desde que essas instituições não encontram, não busquem encontrar uma fórmula mais adequada para o por si. Olha aí, É, é isso uma é, isso é resposta. Aham. capicioso, É bonito, delicado. não, é bonito, é delicado e bonito. Daí, Eu só 3 queria. anos depois, a proposta de 67, chamada PASSE, propôs-se um procedimento tal que aquele ou aquela que se autorizava, pudesse dizer o que estava na origem desse ato de se autorizar. E por que Uhum. então? Vai dizer, porque não bastava o ato, não é? Porque a afirmação de Lacan na Itália, em abril de 74. Nem todo ser da fala pode se autorizar a compor um analista. Prova é que a análise é necessária, mas não é suficiente. E aí ele vai trabalhar as 4. Vamos voltar ao texto, né? É nesse sentido aí que a Teresa falou que para Lacan, a partir da carta aos italianos, não há analista sem passe. Pelo menos o AE não há sem passe. Uhum. Analista da escola. O AE não há sem passe porque ele é analista da escola. E o Exatamente. passe é da escola. Mas Sim. eu coço a cabeça quando a gente aqui está dizendo não há analista sem passe, eu acho uma É, radicalidade que aí chega à fórmula, não chega a existiria modelo. o analista membro da escola, o AME, né? Essa É que é a grande diferente, questão. são questões Exatamente. Exata. E distintas. aí o passe passa a ser obrigatório. Não, não Porque, a meu pode. ver, Teresa, que a Não, meu ver, Teresa, Necessário. são dois Necessário, não lugares. não, obrigatório. necessário é o que ele diz e o que eu acho.
Mas se você diz que não há sem, não há sem, você está Aí, impedindo para ser aí, analista e tem você, que fazer um passo, ué. aí você anula a questão do passe. Exato, Aham. O exato. passe é para aquele que faz a escolha. Exatamente. Sim, Então, não pode dizer não há sim. 100, como o Nazar falou. Então, não tem a ME, não tem as Pois é, instituições. mas veja bem, mas é preciso talvez que a gente reflita, digamos, a especificidade do que o Lacan quer dizer com analista da escola, porque é um lugar a quem é atribuído uma função de trabalhar os problemas cruciais. É Eu não diferente estou do. falando de analista da escola. Estou falando, não existe psicanalista. Tem? Mas é nesse sentido, O, não existe psicanalista da escola sem passe. Não, mas ele não falou da escola, essa palavra é sua. Mas eu estou falando. Ah, ok, ok, ok. Então, falamos de coisas diferentes, ok. Nazar, me Eu permite queria. eu posso fazer só uma colocação, esse por si mesmo. Eu já ouvi, não sei se é Lacan que corrige isso ou quem, que coloque que o correto seria o de si, e não por si. É uma Então, Deixa eu questão de ler aqui, construção. ó. Eu estou com isso aqui, olha, na nota italiana, tem uma nota, no texto nota italiana, tem uma nota do tradutor que ele fala dessa questão do por si ou do de si mesmo. Vou ler aqui, olha. Ele fala assim: optamos por um português não usual na tradução desse aforisma, por si mesmo. Pois é importante ressaltar que, ao utilizar a preposição de em lugar de por, Lacan reduz a possibilidade de uma leitura direta desta autorização como auto-autorização. Então, eu Uhum, acho que ela prefere o por si uhum. do que de si mesmo seria como se fosse uma Auto, auto-autorização, né? E não perfeito, é Eu, disso que se trata, né? Tem os eu, outros também, né? eu perfeito. discordo da leitura dela. Posso falar a minha discordância? Eu acho que é Ah, porque em francês é de soi-même. De Agora, isso. lui-même, de de lui-même. Louis-même, de Louis-même. Troisième personne, Pois é, mais, troisième mais uma personne. razão, isso mesmo, de lui mesmo. Quer dizer, dele mesmo. Está numa terceira, tá No terceirizando, terceiro, percebe? É terceira no pessoa. campo do outro. É o Exato, campo do outro. É no outro que o analista se autoriza, poxa. O desejo exatamente. humano é o desejo do outro, no sentido que está lá no outro. No início do texto, ele fala isso, né? A questão do desejo do outro tem que ser ouvido como um terceiro. Não E é, por não isso é, não é, não é o outro. o analista é função diante do analisante. Acabou dali, Exatamente. não tem analista, não é Exatamente. profissão, não é nada. Porque o analista remete o analisante a esse lugar onde ele vai se constituir como sujeito, que é o outro, campo dos Isso, significantes. isso. Da mas linguagem, se do não há discurso. outro do outro, se não há outro do outro, eu acho que em fim de Exatamente. análise esse outro decai, e aí é que vai surgir a enunciação do analista. Ô, Sandra, Parece. esse outro passa a ser linguagem. A Isso, Tereza ontem falou na live. Decai a esse analista, mas fica a transferência com a psicanálise, ou seja, com o discurso, sim, certo? Que Sim. não é outro do outro, porque o discurso é aberto. sim, Ontem alguém estava falando de teoria do conjunto, a teoria de conjunto para Lacan é Mebiana, o conjunto é aberto. Mas sim. aí que me parece que entra o de si, mais, eu acho que parece mais de si do que por si, né? Ou Exatamente, dele dele mesmo. mesmo. Talvez a tradução mais adequada para a lógica que Lacan quer transmitir é dele mesmo, como dele mesmo, né? dele mesmo, a partir dele mesmo, A no sentido partir do de sem o desejo. outro. Sem o Que outro. é no Não, outro que o sem o sujeito se outro, não. constitui. Ai, gente, É no eu não sou outro que o sujeito tradutora, se constitui. essa nuance de tradução eu não vou falar nada, que eu não sei nada. Tá, mas Mas assim, você concorda? resumidamente, sendo de si, por si ou dele mesmo, a questão é sem o outro, não é isso? Não, não é sem o Sem outro. outro. Não, meu contrário. É É no Não, campo incluir do o gente. outro. outro, porque é terceira pessoa, Flávia. Ele fala lui-même. Isso inclui a terceira pessoa.
é o analista no lugar do outro. E Outro aí, no sentido do discurso, Flávia, assim eu do campo entendo. da linguagem, do campo da linguagem. Esse Campo outro da é o campo da linguagem, linguagem. discurso. É. Tá, mas então assim, o que que vocês entendem por si mesmo, dele mesmo? Porque o Nazar, por exemplo, estava falando que essa posição tem a ver com a singularidade de cada um. Sim, Então, eu penso que quando a gente fala de singularidade em psicanálise, tem a ver com traço unário, com sim, S1, Sim, sim. né? sim, Assim, Então, o S1 é sem o outro. É Isso. sem o S2. O si mesmo está referido ao S1, que desculpe, é o aquele S1, significante. o S1 é sem o outro? Não, o S1 e 100 só se escreve a partir do S2. É o contrário. Agora, o S1, você tem um pouco de razão, o S1 não é sem o S2, ele é na falta do S2. Do sim, S2 sim, enquanto falta. O S1 se inscreve a partir do S2 enquanto falta. sim, Sim. É no lugar da exatamente. falta que ele O, se inscreve. Por isso que é uma. Aí o Lacan, inclusive, fala Exatamente. no xiste, no ato falho, que essa coisa da enunciação é como se fosse É. um xiste, né? Na Algo cadeia, o que S1 vai acontece. comparar. Desculpe, sai, eu falo demais. O S1 na cadeia vai se inscrever a cada deslocamento metonímico. exatamente. Sim, veja bem, quando ele. Isso sou eu que estou pensando assim. Eu não tenho domínio da língua francesa, mas eu pedi uma época para uma das tradutoras oficiais, os tradutores lá, da companhia de Freud, e um deles ganhou prêmio na França. Qual seria a melhor tradução? E eu me lembro que um dos tradutores chegou a escrever, eu pedi para escrever um pequeno texto sobre isso. É complexo. Eu penso assim: o psicanalista só se autoriza por si mesmo. E depois ele vai acrescentar e por alguns outros. Bom, quando ele diz o psicanalista só se autoriza por si mesmo, vamos tomar na vertente do ato, o ato analítico. Na vertente do ato, o psicanalista está só, não é? Ele não se vale, ele não conta com nenhum outro, a instituição, as supervisões, a análise dele, os livros, os seminários, não é? As outras sessões que ele conduziu, ele está só, ele não se vale de modelos nenhum. Não é? Freud diz: tome cada caso como se nada soubesse dos anteriores. Esqueçam tudo o que vocês sabem para que possa advir o novo, o novo. Então, esse si mesmo, que é tomado nessa vertente de não se valer de nenhum outro, não é? E aí entra até a lógica de Lacan nas escolas, não é? De que a garantia, uma garantia, um outro no lugar de garante é impossível. Então, ele não se vale, ele está só, não é? No momento do ato. Não é? Se a gente pegar uma passagem do fingir esquecer o ato que o constitui, o analista finge esquecer Uhum. aquilo que é necessário esquecer para que ele possa conduzir uma análise. Ele esquece o ato que o constituiu como analista. Bom, mas existe esse si mesmo. Esse si mesmo é o que vai para o laboratório, é o que vai para o dispositivo do passe. Porque esse si mesmo tem de tudo aí. Tem os elementos básicos daquilo que Freud diz, wo es war, soll ich werden, que é a destituição subjetiva. Todos os uhum, lutos, a soma de todos os lutos, não é? Do wo es war, quer dizer, aquilo que vem do pai, da mãe, dos avós, os acontecimentos, os lugares,
isso tudo vai se separando, o sujeito vai se separando, que na Ofélia Lacan diz assim, o sujeito vai fazer o luto, a separação do tempo do outro, né? Do outro que o constituiu, para que possa Uhum. advir o sujeito, né? Uhum. Solis werde, né? Deve, o verbo dever, deve emergir, não é? Aparecer o sujeito, esse sujeito singular. Então, esse S1 que o representa tem relação com o S2. Sim. Né? O S2 é condição do S1, Enquanto Uhum. luto, você falou. enquanto luto, enquanto cadeia de significante. Bom, vou Porque um esperar minha vez. significante não significa a si mesmo. Ele diz no seminário 11, um significante não significa a si mesmo sem engendrar uma falta lógica. Então, necessita de S2, S3, S4, SN, a cadeia de inconsciente. Então, Eu esse posso si mesmo acrescentar? não há uma Ah, medida. não. Agora tem Eu posso fila. acrescentar, viu, Agora tem Tereza? fila, agora tem Tem fila. fila, tô na Agora Mas fila tem. também. tá bom, tudo bem. Eu sou a primeira que eu levantei a mão, ó. Não, eu Então, levantei a minha porque mão. assim, eu pensei no seguinte, quando essa questão da, como o Nazar falou, no ato o sujeito está só, né? Assim, porque quando Lacan falou, analista só poderia se autorizar por si mesmo, isso tem a ver também com uma crítica à formação da IPA, onde era o grande outro que de alguma forma autorizava o sujeito, né? Então eu acho que ele formula essa frase justamente para dizer que o analista se autoriza de si mesmo por ele mesmo e não pelo outro, Sim, que seria aí, no caso, o analista ou a instituição. É a partir dele mesmo. Aí eu fiquei pensando também nesse si mesmo como esse traçunário, e eu só queria lembrar que o traçunário ele é um significante, tipo uma dobradiça, que ele tem um pé na cadeia significante, no S2, mas ele tem um outro pé também no real, né? Que é sim, No ele ali real e é o enxame do real e real. É potente. um enxame, não é um isso, significante único. São Exatamente. isso. significantes que representam o sujeito. Ele é Isso. a Por isso que eu fiquei materialidade do pensando, só um objeto. minutinho, Tereza, eu Tá. fiquei pensando nisso, no si mesmo, no dispositivo do passe, justamente nesse ponto do real. Porque eu acho que é esse ponto no real que tem no traçunário que permite o sujeito ter uma leitura singular da análise e da teoria. Era isso. Agora posso falar? Você repete, Tem, não sou eu, peraí. claro. Eu pedi Você também. repetiu uma coisa que eu ouvi ainda agora, ficou aqui na minha cabeça, que é essa questão da singularidade, que o Nazar, me parece, que equivale ao que o Nazar tocou, que fica muita coisa, fica o luto do pai, o luto da mãe. Eu só queria chamar a atenção que é a singularidade, mas é a partir do lugar de objeto, como está no discurso do analista. Fazendo Sim, uma relação aí com o S1, que o S1 é a materialidade do objeto. O traço do S1 é que faz o lugar do objeto. Para mim, prefiro pensar no analista não no lugar de S1, no lugar de objeto, que é a mesma coisa, porque um é materialidade do outro, mas para minha cabeça fica melhor pensar no lugar do objeto. Que aí, lembrando, não é o pai ou a mãe ou tal que está presente, não é a questão da subjetividade, muito pelo contrário. Nesse lugar de objeto, que caracteriza o discurso do analista, ele está despojado de pai, de mãe, de acontecimento, enquanto luto, como disse o Nazar. Ou seja, já não está mais aí, já é alguma coisa que decaiu, que decantou. Então, é singular, mas é da radicalidade que se trata nesse sim. lugar do desejo do O analista. singular é Não é a mesma radicalidade. singularidade, Você tem não razão. é a mesma singularidade do sujeito. Sujeito em análise tem a singularidade, Sim, você tem evidentemente, razão. Você mas tem razão. aí é uma No si mesmo, radicalidade, ou no si seja, mesmo é o objeto que está na posição de agente.
agente do Exato. discurso do Objeto como analista. Então, causa. quero forçar, lembrar bem de que não se E, trata de e, subjetividade. e é Não interessante. na função analítica, tem que ter varrido toda a subjetividade, se isso é possível. Você tem toda a razão, porque no discurso do analista, a gente tem que sempre lembrar, no denominador, embaixo das barras, você tem o S2 em posição de verdade e o S1 em produto e uma disjunção entre os dois. Disjunção. Exato. No discurso do analista, e somente no discurso do analista, você não tem mais um significante representando o sujeito. Por isso que Lacan vai trabalhar essa questão do nome do pai e vai dizer que não existe subjetividade paterna, e que o que vale é esse objeto em posição de agente dominante, lá em cima à esquerda. Aí estaria o si mesmo de cada um. Tem Isso. toda a razão. Se vocês permitirem, tem quando o Felipe Julián frequentava aqui o Rio de Janeiro, ele falava à noite, antes de começar os seminários no dia seguinte, e isso vai ser publicado. O Felipe e a publicação está resgatando. Então, ele vai dizer assim, olha só. Felipe não, é Márcia, na biblioteca é Márcia. Agora é Márcia. Então, olha só, ele diz, sim, vocês têm duas vias para constituir uma escola. Uma do passe e outra do cartel. Duas vias pelas quais vocês podem franquear a fronteira entre aquilo que chamamos de psíquico e o social. Os psicanalistas estão sempre tentando dizer que a psicanálise é psiqueanálise. Não, é uma má nomeação. O psíquico seria puramente o interior e o social o exterior. Errado. Mas o inconsciente freudiano é efeito de linguagem. A linguagem vem do outro grande. Portanto, não há fronteira entre o psíquico e o social. É por isso que é preciso inventar uma nova geometria. A geometria euclidiana é uma geometria esférica, dentro e fora. A psicanálise retomou e questionou a psicanálise, a psicologia universitária, o de dentro e o de fora. O de dentro é o psíquico e o de fora é o social. Isso não serve. Para falar de passe e de cartel, por isso que o cartel obedece à lógica do nobo-romiano, se supõe uma nova topologia, onde não há esfera, onde o dentro e o fora se comunicam. Não há psíquico e social, não há psicoanálise, não. Ruas, vasos, ou seja, isso vem de fora, mamãe, papai, o outro, e solo ich werde. Esse ich não é o moar, é o sujeito. G advir, a partir do outro, lá onde tinham lugares nossos pais e depois outros. Por isso é que Lacan inventou uma geometria que não é feita de blocos achatados, mas de superfícies buracadas, porque o furo é positivo, é o desejo. Não é? A psicanálise não tem amor e nem ódio. O psicanalista pode sentir amor ou ódio, mas não passa ao ato. O psicanalista não abraça a sua criança e não a empurra pela janela do 14º andar. Não sei de onde ele tirou o 14º. O que é mais forte que o amor e o ódio, mais forte que os afetos, é o desejo. O desejo é falta, vazio, isso é a transmissão do analista ao analisando. Suponho que tenham lido o Seminário da Transferência, que ele vai trabalhar dois tipos de transmissão, não é? O Estou ouvindo ele falar. Do Sócrates e Alcebiades e do signo de Confontaine. Lacan estava se divertindo, ele não falava dos... Aí depois vai... É muito bonito isso, eu vou fotografar e colocar, tá? Colocar A gente no grupo. ainda não publicou isso, Nazi. Sério? Hein? Nós ainda Como é que não é?
Vamos essa fala do Julian. Porque está tudo gravado e não tem como a gente passar a gravação. Hoje em dia tem que ter um laboratório especializado para. Não, Eu acho eu vou pedir para digitar novamente Tem que digitar. e corrigir, né? Passar por uma. Só Tem que um estabelecer. Só um Diga. esclarecimento. O si mesmo, tu disseste que está no lugar de agente. Então, ele seria o objeto A. Um ponto Sim, de Sim, o renegação. objeto pequeno É o a. ponto de renegação da estrutura, da sim. falta a ser. André, exatamente. É um ponto de renegação. Você tem toda a razão. É por isso que no início da proposição, o que faz ele se separar da IPA é que ele vai dizer há um real em jogo na formação do psicanalista. Esse real é esse si mesmo, é esse objeto pequeno a. Mas para se chegar ao objeto pequeno a, tem caranguejo, escorpião, tem muita coisa na história do sujeito. Ótimo, agora ficou mais claro. Obrigada. Obrigada a você, Sandra. Eu posso falar agora? Pode, querido. Tem que aprender a levantar a mão, hein? Não, levanta a mãozinha. Como você sabe, eu tô trabalhando a questão da angústia. Eu queria ler para você só um pequeno trechinho aqui, não vou me alongar muito, não. Que ela está me ajudando, a autora, Carlete Soler, está me ajudando muito a compreender essa questão do outro, como terceiro que nós estávamos falando, né? Ela diz assim: vocês sabem, enfim, que no seminário sobre angústia, no que diz respeito ao essencial, Lacan se refere à angústia ao desejo enquanto desejo do outro, o que não quer dizer que apenas o outro que deseja, mas que o próprio sujeito, quando deseja enquanto outro. Quer dizer, de alguma maneira, é uma pequena síntese disso que nós estamos tentando compreender sobre essa questão do outro como terceiro. O lugar onde o sujeito deseja, né? É no campo do outro, é no campo da linguagem, para Lacan. É isso aí. O outro é topológico, né? Toda hora vem essa coisa. Quando o Lacan diz a angústia não é sem objeto, ele faz uma negação e depois diz não sem, que significa uma afirmação, mostra exatamente essa charneira. O Sim. outro, enquanto discurso, o S1, é charneira, é dentro e fora. Depois da banda de Möbius, tudo tomou outro, né? É isso aí. Se fosse histérico, estava completo, né? Posso fazer uma A psicanálise é o oposto do fechamento, né? questão do... Ana Amélia, você quer falar? Não, então, eu acho que é importante porque o S1 ele é um significante que está fora da cadeia. Ele é o significante que sustenta toda a cadeia. Por isso ele é o significante charneira. Ele é um significante que, por um lado, né, se a gente pudesse fazer essa alusão, é como se ele apontasse para o impossível e, pelo outro lado, ele funda a possibilidade de toda a cadeia significante se articular. Então, ele esse S1, ele de alguma maneira, ele comparece como significante lei. Ele sustenta a possibilidade da gente falar. O nome do pai, na verdade, é isso. Ele é lei. Ele é a lei para todo falante. Ele é a sustentação da possibilidade de alguém ser falante. Mas ele mesmo não tem representação nenhuma na cadeia significante. Ele está fora. Tereza, você está equivalendo? Nas fórmulas quânticas, o Lacan, quando ele coloca o lado das fórmulas quânticas que diz respeito ao feminino e o outro lado, ele vai dar esse lugar fundamental para o S1. Ele é aquele que
possibilita que todos os outros significantes se articulem. Eu queria lembrar isso. E aí, si mesmo, esse si, ele guarda algo de impossível de dizer. Isso, Tereza, perfeito. Ele é Tereza, dentro, então ele é pelo que dentro e entendi, fora. Você disse, ele é fora, mas ele é dentro. Hoje de manhã eu escrevi uma frase no debate que me permitam dizer aqui, que me surgiu discutindo com a colega, que é o seguinte: a coisa a gente não consegue dizer. Eu não sei se bem assim que eu falei. A gente não consegue dizer a coisa, no sentido das Dink freudiano. Mas tudo que a gente diz é em função da coisa. Que coisa, né? A falta desse objeto. hein, Tereza Nazar? Você está equivalendo, então, o S1 ao nome do pai? Um dos valores, eu não estou equivalendo, um dos valores, é diferente você Falando, equivaler e você estabelecer um valor. Um Só dos valores de S1 é o nome do pai, é um Só um valor. segundo. A Você não Diana Rabinovich, ela diz, porque qualquer significante pode, em princípio, ocupar este lugar, não é de S1. Pois, por definição, todo significante pode representar um sujeito para outro significante. S1 é, então, o significante que representa o sujeito, enquanto diferente do indivíduo vivente, Exatamente. enquanto sujeito atravessado e determinado como tal pela ação do significante. É significante primeiro, condição para a articulação da cadeia. Isso. Nome do pai, olha só, nome do pai, traço unário, significante da lei, falo simbólico, Isso. são essas algumas denominações do S1 na álgebra lacaniana. Exatamente. Aí palavras de Lacan. Essas equivalências. S1 é, então, S1 é, entre todos os significantes, aquele para o qual não há significado e que, quanto ao sentido, define seu fracasso. É o significante esvaziado de significação. Surge graças à subtração de tudo aquilo que tem como função portar sentido ou significação. É, por excelência, o não senso, o não sentido que desliza em duas direções: a falta de sentido e o não senso, o equívoco, o absurdo. A gente tá num cartel sobre os quatro discursos e eu fui retomar o livro que nós editamos de 5 analistas da Argentina, da Escola Freudiana de Buenos Aires, os discursos e a cura. E logo no início, a Silvia Weinstein, ela vai falar do discurso do mestre. Então, ela vai falar sobre o S1. É interessantíssimo, porque o S1 é que introduz o lugar da estrutura na subjetividade. Porque ele é S1 a mais. É sempre S1 a mais. Ele introduz o mais gozar. Ele vai. É como se ele fosse inseminando, trepando e inseminando todos os outros significantes, introduzindo a falta. Coringa. Esse real. Agora, Coringa. isso que você falou, a gente está discutindo tudo isso aqui, e eu, voltando ao texto, por isso toda essa discussão que a gente está tendo me é muito estranho quando eu leio aqui. Maior valor como signo de reunião, porque a gente está falando exatamente da abertura do significante. Ele fala signo de reunião, que na minha cabeça diz uma coisa de totalidade. Voltando ao texto. Né? Então, por isso é que eu pedi para reler o parágrafo, para a gente entender, porque ele desliza, né? Mas eu só desentendi. Então, ele diz... Desculpa, pode falar, Nazar. Diga. Não, eu queria só fazer esse comentário, comentar o comentário da Tereza, que ela colocando o S1 como fora da cadeia, né? Como acima da cadeia. Isso, viu, Tereza? Está no texto que a gente está lendo, lá do Seminário 5, quando Lacan fala da metáfora paterna.
que o nome do pai, o significante do nome do pai, ele é esse, digamos, aquele significante que rege toda a cadeia. Reger no Exatamente. sentido Ele, de a cadeira, regência. ele tem que Enquanto cadeia, falta. ele tem que estar fora. Enquanto Sim, rege, enquanto falta. sim. Aliás, é isso que o nome do pai é falta. Exatamente. Tereza, Nome é uma falta. Por isso que o quando Didier fala nome do nome do nome do nome. quando eu pedi para reler o A parágrafo, Flávia está com a mão levantada, quer falar, mas seu negócio aí está fechado. Microfone fechado. Abri. então, Então, fala, Nazar. Fala Depois eu você, falo. que você estava quando eu na falei fila, para uai. Você quando eu está na falei fila há um para tempão. Quero te que ouvir. seria interessante a gente reler o parágrafo, veja bem, ele diz: o fato de que a resposta tenha sido formulada por Lacan, o psicanalista só se autoriza por si mesmo, implica em que se encontre não uma fórmula mais adequada para o por si de cada um, mas sim a radicalidade mesma dessa posição, não é? Posição que, como se sabe, assume maior valor como signo de reunião do que como significação autêntica de um ato sustentado por tal significante, tendo provocado a passagem inevitável à prática. Então, eu não sei se esse signo de reunião não é uma crítica em relação a aqueles que querem um valor desse si mesmo, Só para pode esse De si ser, colocar mesmo. mas no a lugar de tradução mestre. mas a tradução Isso. está esquisita. Flávia, eu quero te ouvir. Você está com a mão Então, levantada. não, só queria falar mais sobre esse significante unário, que eu acho que também foi um texto da Diana Rabi. Só para lembrar assim, esse significante unário ele também tem a ver com o desejo do outro. É o significante do desejo do outro, que na metáfora paterna é substituído pelo S2. Né? Que Então, está fora do círculo. S1 fica fora do fica grande fora, outro. exato. Ele Isso. fica para fora do abrir o grande círculo. outro. Flávia, presta Isso. atenção E nessa só para questão. lembrar, Presta uma atenção. coisa, Deixa só uma ela coisinha. falar, José Mário. Não, É só porque, para falar. Deixa ela Gente, só um falar, minuto. pô. Ela está com a mão levantada há 200 anos. Eu quero ouvir ela. E tem um eu só queria. pensamento encadeado, é só para encadear o pensamento. É porque, Mas, assim, a gente está falando o tempo todo desse significante como charneira, né? Então, de alguma forma, ele aponta para o real e ele aponta para o simbólico, né? E eu Isso. só queria chamar a atenção da importância disso para pensar, por exemplo, que no autismo, né, assim, o autismo, ele é um S1 congelado, justamente porque o significante não intervém na cadeia. Isso. Então, o sujeito fica congelado ali nesse S1, que não desliza. Justamente por quê? Porque ele não tem valor aí de nome do pai. Porque na psicose, o significante não representa o sujeito para outro significante. Isso, exatamente. eu só Era queria, isso. Então, Flávia, o fazer um sujeito reparo. fica como objeto Por de quê? gozo. Esse S1, Porque ele tem como objeto de gozo. isso que a gente diz, o significante representa o sujeito para outro significante, chama significância, se não me engano. A condição da significância é o nome do pai, porque o nome do pai, ele diz o significante em nome do pai, mas ele não é um significante como os outros. Ele é a condição da significância. Isso. Que nas psicoses está fora incluído. É a coisa. A gente não fala a coisa, mas a gente só fala por conta da coisa. Sim. Que coisa. E parece que essa questão do valor de reunião é também porque ele abre para novos significantes. Ele abre a cadeia. Mas aí Então, não reúne, não seria reunião, Sandra, pelo menos no meu entendimento. Então, A só Ana queria. quer falar. A reunião aí não seria Não. reunião de significação?
reunião no sentido de como ele desliza, ele promove a feitura, vamos dizer assim, da cadeia. Eu entendi reunião nesse sentido. Ah, não pode ser, porque a cadeia é aberta, não Não, reúne, mas não é, é deslizamento, não é porque fechamento, é isso para tudo. Ah, deslizar. deslizamento. Reunir não quer dizer que estou falando de fechar, não. Não? Reunião, ela vai deslizando e ela vai construindo, como se fosse realmente Exatamente. é que fala o Ah, povo ali, ah. né? Reunião de Eu tô. significações. Mas o que eu Reunião queria de falar não é significações. isso, não. Queria falar assim, É, um testemunho porque reunião é unir um de novo, pouco unir de novo, unir de novo. Tá, pode ser. isso. Reunião no sentido de É um deslizar. possível de entender. É um possível. É uma coisa assim que eu entendi, mas o que Olha, eu queria só falar olha, rapidinho, dar um testemunho Amélia, pessoal, vamos dizer assim, de alguém que. Ai, meu Deus, não aguento. Não, alguém que está ainda num processo, né, de análise pessoal, estou também começando a atender, estou na supervisão, enfim. E é muito interessante ver isto mesmo, tanto na análise pessoal quanto nos atendimentos, e esse deslizamento, né, particular, ou singular, né, de cada um. E e aí eu fico pensando assim, nessa questão do passe, né? Será que tem um momento que isso, pronto, tuf, aconteceu? Não, não sei, eu não posso falar porque, como eu disse, eu tenho o quê? Tô 10 anos de análise, que é muito pouco, né? A gente sabe que não é tanto assim. E, mas eu não consigo enxergar muito quanto que esse deslizamento vai realmente, acabou, pronto. Não acaba. Não acaba nunca. Está Não sempre a acaba cada. nunca. É sempre essa construção. Isso que é bacana de pensar deste, então, significante, ou esse S1, esse que não, que na verdade ele é um significante que não tem um significado, e que por isso que possibilita toda essa cadeia, né, subjetiva, vamos dizer assim, em particular. Como é que seria essa questão do passe? Nossa, o que que marcou que fala, pronto, é aqui. Isso sempre me põe para pensar, assim, eu acho um pouco. Mas eu estou ouvindo você falar de passe, meio que tendendo a falar de fim de análise. São duas coisas diferentes. Você não está falando de final de análise, não? Sim. Talvez seja um pouco complicado, porque eu não me vejo não perto, aliás, me vejo bem É. longe do final Porque o da minha final de vida. análise, de repente, pum, e o Lacan fala da invenção de um significante novo. Então, tem essa característica de repente, pum, se o analista se deixar surpreender, porque tem analista que sabe tudo, não se surpreende nunca. Mas, enfim, ele, de repente, se dá conta de um significante novo, que não desliza, um significante que é da ordem da invenção. Sim. Mas Não, mas eu acho que aí não é o eu, a- desejo, não? eu acho que ele Não vai estar desejo, sempre precisando. não. O desejo ele está na cena fantasmática entre um significante e outro. Sim, mas eu estou falando do desejo do analista, como um desejo Ah, novo. bom, é o lugar do desejo do analista. Por isso é que o fim de análise é o surgimento de um novo analista. De um Que desejo pode ser, completamente outro, né? que vai colocar em questão exatamente isso. Vai colocar em questão exatamente isso. Que desejo é esse? É Né? Uhum. perfeito. Vamos voltar para o texto? Bora, bora. Vamos. Então, o que quer dizer que é impossível autorizar-se analista por uma psicanálise como produto acabado, mas sim por uma incompletude essencial, reencontrada em todos os momentos do percurso analítico, tanto como cura quanto como disciplina. A prova disso entre outras, a alternativa empreendida por Lacan, que, pelo fato da hipótese freudiana do inconsciente, formulou o estágio do espelho a partir de uma falta, a neotenia do recém-nascido. Descoberta esta secundária e que se efetua, no entanto, na psicanálise como disciplina desde seu início, tanto quanto hoje, já que, por exemplo, a senhora François Doutor ampliou seu alcance pelo conceito de imagem corporal em sua relação aos investimentos libidinais. E peraí, posso ler de novo? Ficou confuso.
o que quer dizer que é impossível autorizar-se analista por uma psicanálise como produto acabado, mas sim por uma incompletude essencial, reencontrada em todos os momentos do percurso analítico, tanto como cura quanto como disciplina. A prova disso é, entre outras, a alternativa empreendida por Lacan, que, pelo fato da hipótese freudiana do inconsciente, formulou o estágio do espelho a partir de uma falta, a neotenia do recém-nascido. Descoberta esta secundária, e que se efetua, no entanto, na psicanálise como disciplina, desde seu início, tanto quanto hoje, já que, por exemplo, a senhora François Doutor ampliou seu alcance pelo conceito de imagem corporal em sua relação aos investimentos libidinais. Passamos por próximo? É tudo que a gente estava Impossível. discutindo, né? Você está em que Impossível. página? Fala para Eu mim estou a na página. página 64. Penúltimo parágrafo. Impossível autorizar-se sobre alguma coisa de total, apoiando-se no real, senão apenas sobre esse si mesmo do analista, ou seja, precisamente sobre a prática. Como então... Deixa eu repetir. É impossível autorizar sobre alguma coisa de total, quer dizer, não tem todo. Não tem conjunto, não tem... Por isso que diz, não existe os analistas. Existe a radicalidade a radicalidade da aceitação da falta em si mesmo, e dessa falta, né? Não existe. Interessante, Sim, ótimo. vamos lá. Como, então, dar conta estruturalmente desse momento em que o analisando vem a ceder à prática, após o percurso singular de sua análise pessoal, se o autorizar-se remete a uma falta própria ao inconsciente? Mesmo que a neotenia viesse a evocar um ponto de certeza dessa falta, chegando até promover as justificativas para uma psicologia do desenvolvimento da criança, quando só o significante, na sua dimensão de só depois, mostra a estrutura de tal falta como radical, desde que se trate de psicanálise. Aí ele questiona a questão da imagem corporal como um todo. A imagem corporal é furada. Acho que ela vai dizer, ele deve dizer isso mais. Mas não está na hora, não, gente? Não, vai ainda até falta. Vai até... desculpe, não é uma hora. Eu acho que deveria... Eu perdi o texto, alguém... Eu acho que deveria repetir esse parágrafo, que é super interessante o que ele está falando aqui. Então, vamos lá. Só aqui uma reivindicação, eu perdi meu texto, porque não participei das outras, sei lá, procurei que é doidado. Na estante virtual, R$10. Ana. Depois você manda para mim, Tereza. Ana, estante virtual você compra. Ana, tem no grupo de WhatsApp do Passador. O Nazar acabou de botar, botou hoje. Botou de novo. Eu já imprimi, já perdi. Eu vou comprar esse livro aí, depois eu vou lá na estante virtual. Ótimo. Então, vamos lá, de novo no texto. Como, então, dar conta estruturalmente desse momento em que o analisando vem a ceder à prática após o percurso singular de sua análise pessoal? Se o autorizar se remete a uma falta própria ao inconsciente, mesmo que a neotenia viesse a evocar um ponto de certeza dessa falta, chegando até a promover as justificativas para uma psicologia do desenvolvimento da criança, quando só o significante, na sua dimensão de só depois, mostra a estrutura de tal falta como radical, desde que se trate da psicanálise. De psicanálise. De psicanálise. Porque é interessante, né, que ele está colocando, eu entendo ele colocar e o autorizar ser, esse ser é a falta a ser que está em jogo aí. Que comparece aí falta a ser, né? Que permitiu, daí ele está se referindo à constituição do sujeito lá, a partir do espelho,
a entrada da linguagem implica nessa perda de ser, para ser conforme o significado, né? Então, esse autorizar-se, de alguma maneira, remete a essa falha na estrutura, necessariamente. Talvez por aí a gente consiga entender por que o Lacan vai dizer que ele não cessava de passar o passo, porque você, de alguma maneira, retorna o tempo todo a esse ponto, né, do impossível. Você segue falando, cernindo esse buraco, né? Sim. Então, continua. Bom, pois se na cura determinado termo, determinada coisa se instaura como significante, é que o analista se encontra nela subjetivado, surpreso, pelo menos por algum tempo. Se não fosse esse o caso, isso ocorreria ao preço não pago de um roubo da palavra analisante. Como se dá, então, que tal roubo se opere sobre determinado achado, determinado conceito e etc., prontamente denominado significante, e não seja igualmente evidente desde que o analista se veja desprendido dos significantes da demanda do analisando, ou seja, numa situação em que em que ele se ache muito mais ao alcance do desejo do analista, do autorizar-se. Vou ler de Tem que novo ler essa de novo. pergunta. Tem que ler. Vou ler de novo. Como se dá, então, que tal roubo se opere sobre determinado achado, determinado conceito e etc., prontamente denominado significante, e não seja igualmente evidente desde que o analista se veja desprendido dos significantes da demanda do analisando, ou seja, numa situação em que ele se ache muito mais ao alcance do desejo do analista do autorizar-se. Esse roubo aí é a interpretação? É roubo da palavra analisante. Pois é a interpretação isso? Você lê assim? O que é roubar a palavra do analisante? Seria interpretá-la? Não, seria uma forma do o analista não pagar o preço. Sim, mas Olha o ele parágrafo está de falando cima. de um roubo. Ele está falando da hipótese do analista roubar ou não essa palavra do analisante. Ele está dizendo que o analista não deve roubar essa palavra. Ele deve se ater à sua própria falta. Subjetivar, não é? E a partir da falta. Mesmo porque o analista está em posição de objeto, ele não é sujeito, né? Sim, Eu acho que roubar a palavra significante é tirar a eficácia da palavra enquanto significante e dar a ela significado. Pois é, a E interpretação. deixar levar. Interpretação depende do sentido, que a interpretação analítica diz exatamente o oposto. Seria dar significado, né? Se deixar prender pela historinha. sim. Mas eu leio a interpretação como uma pontuação de direção. Não é Isso dar é significado como interpretação psicanalítica, mas a interpretação de um modo geral, popular, eu dar sentido. é Interpretar o que você verdade. está falando é dizer o que você quis dizer. Você concorda que a metáfora é uma interpretação? Não. É um significado Eu acho que, novo. eu A acho que tem a metáfora, ver. a metáfora instala um significado novo. Sempre instala. É uma, inter- é Então, uma mas eu acho que tem a ver um pouco com essa coisa lá em cima, ó. É que o Ó, eu analista acho se que a gente encontra podia nela ler o de parágrafo todo. surpresa, Logo depois ele fala mais sobre pelo isso. menos por Esse algum tempo. vai lá, leitura, por favor. Olha lá o que ele Oi? fala. Ei-lo, então, paradoxalmente, a estrutura em causa, preso aos significantes do outro e não no outro do é significante, fundamental. no mesmo plano que o imaginário, e não às voltas com a questão do real da experiência. Preso àquilo que faria um ideal, enquanto o sujeito responde ali onde o significante não pode fazer mas onde há falta.
Pois é, Isso. ele tá comentando a questão do roubo, né? O do roubo da palavra do Sim, analisando. sim, sim. Isso, é isso. O roubo do significante do analisando. Isso é um E, roubo. e, Ele vai pagar por isso. Está chamando atenção para a posição que o analista deve ter de não roubar a palavra do analisante, não ficar dando sentido, por exemplo, como e nós é estávamos falando. bonito porque depois ele vai, quando for trabalhar logo em seguida, o lugar da supervisão, vai mostrar a necessidade dessa separação, não é? Isso. Que se dá. É muito bonito. Vai. Qual a natureza da esquiva ao pagamento deste preço? Seria da ordem do estar preso aos significantes do outro e nada querer saber disso? Tomemos o exemplo do passe criado por Lacan para designar esse momento estrutural onde, do analisando, isso passa ao analista. Ele o testemunha num texto chamado Proposição de 9 de outubro de 1967 sobre o psicanalista da escola. Com a morte de Lacan, esse texto permanece certamente como uma proposição de Lacan quanto a seu Com a próprio passe. posição de Lacan. A posição com a morte de Lacan, esse texto permanece certamente com uma posição de Lacan quanto ao seu próprio passe, mas, mais ainda, fazendo referência ao seu ensinamento, ele mostra, sobretudo, a concepção lacaniana de transferência do laço social entre analistas. O que é feito, então, das atitudes quase gerais de utilização deste termo a fim de reagrupar os analistas, de criar as associações, até mesmo a colocação desse texto sobre o passe no lugar de fundador do laço social, quando se trata do mais subjetivo do próprio passe de Lacan. Caramba! Essa questão cabeludésima. Pois Muito é. bom, muito bom. E aí, continua? Não, lê de novo aí, uma questão cabeluda dessa não pode passar por cima, não. Acho que tem que ler outra vez. Eu acho Tomemos o exemplo. qual a natureza da esquiva ao pagamento deste preço. Seria Exatamente. o estar preso aos significantes do outro e nada querer saber disso? Lê lá, lê lá. Ele está falando de uma esquiva ao roubo do significante do analisante, hein? A esquiva Sim. é essa. O analista tem que se esquivar a fazer isso. Qual que é a importância dessa esquiva? Qual a Lê natureza dela? lá, Flávia, lê lá. Tomemos o exemplo do passe criado por Lacan para designar esse momento estrutural onde, do analisando, isso passa a analista. Isso. Ele o testemunha num texto chamado Proposição sobre o psicanalista da escola. Com a morte de Lacan, esse texto permanece certamente como a posição de Lacan quanto ao seu próprio passe. Mas, mais ainda, fazendo referência ao seu ensinamento, ele mostra, sobretudo, a concepção lacaniana de transferência do laço social entre analistas. Vamos parar aqui e pensar o que Agora está... que vem a questão. Agora que vem a questão cabeluda. Não, mas eu acho que ele está colocando aqui, de alguma maneira, sustento o que ele vai dizer na sequência, porque ele está falando aqui da questão do laço entre os analistas. E esse laço entre os analistas, eu entendo que ele está partindo do princípio de que é preciso que todos tenham em questão, né, esse pagamento, né, esse pagamento desse preço que ele tinha falado, né, um questionamento. Vai falar a seguir o que é feito. Flávia, pode seguir, por favor. Espera aí que eu perdi aqui o texto. Alguém pode O que é continuar feito, lendo? então, das atitudes quase gerais de utilização deste termo, a fim de reagrupar os analistas, de criar associações, até mesmo a colocação desse texto sobre o passe no lugar de fundador do laço social, quando se trata do mais subjetivo
do próprio passe de Lacan. Ele está questionando isso, o uso do passe Sim. e finalidade. Não é aquilo que surgiu lá na discussão lá de Vitória, por exemplo, que o passe de Lacan não é o nosso passe hoje. O Lacan é Vamos, impossível va- você traduzir o Não passe pode, hoje como o passe vamos do ver o Lacan. texto. mas Vamos ver nenhum o texto, passe é por o favor. mesmo. Vamos Passe é uma experiência Vamos ver o singular. por texto. favor. Tá bom, vamos ver o texto, tá? Lê de novo, Flávio, essa parte final aí. O que é feito, então, das atitudes quais e gerais de utilização desse termo, a fim de reagrupar os analistas, de criar associações, até mesmo a colocação desse texto sobre o passe no lugar de fundador do laço social, quando se trata do mais subjetivo do próprio passe de Lacan. O passe de Lacan é único. É, Pois é, que, é isso que eu e, estou Ao- falando. Chegaram a Lacan, colocá-lo no frontispício de sua instituição. o Outros roubo, ele está deles se criticando esse roubo. apropriam pouco a pouco para tentar realizá-lo em atos juridicamente, a ponto de não se poder mais saber se o passe está nos estatutos registrados oficialmente ou os estatutos no passe. Muito bom. É porque o Lacan mesmo diz que a proposição de 9 de outubro sobre o psicanalista, sobre o passe, é o ato analítico dele, Lacan. Lacan diz Isso. isso. Mas Nazar, na Carta aos Italianos, ele não propõe exatamente isso, o paradigma do que é uma escola lacaniana, um laço É, social, todos são analistas, todos já passaram pelo passe. É a é. proposta da Carta Mas aos Italianos. é. O Porque próprio ele Lacan, diz que ele diz que o grupo italiano não tinha condições de trabalhar os AMS, porque sim, o AE ele não se sustenta sem o AME. Veja bem, o AME se sustenta sem o AE. O Didier Vai tem o texto aqui, eu posso ler. Ele diz que muitas pessoas que chegaram à titulação de AE não conseguiram se tornar um AME. Olha que loucura. Eu Depois a queria gente vai trabalhar retomar isso. Eu queria Depois a gente retomar vai. o Vamos texto retomar o texto. nesse finalzinho, repetindo, Teresa leu, eu sei lá quem é que leu, porque ele vem comparar esses que usam, alguns chegam a colocar no frontispício da substituição, ele chega a comparar alguns com a IPA. Olha só, Isso. alguns se apropriam, pouco a pouco, para tentar realizá-los em atos, juridicamente. Quer dizer, nós somos aqueles que temos direito, né? A ponto de não se poder mais saber se o passe está nos estatutos registrados oficialmente, ou seja, os estatutos burocráticos da instituição, ou os estatutos no passe, como se, por exemplo, depois de Freud, os analistas tivessem querido organizar sua instituição, está falando aí, a imagem do aparelho psíquico freudiano. Quer dizer, ele condena qualquer tentativa de uma instituição que se diz lacaniana se fundar, se fundamentar e se organizar a imagem do Lacan, do passo do Lacan. E sem pagar o preço. Tem isso também, né? Da Exatamente, simbolização. exatamente. mas ele não está Isso. falando também, Tereza, da Fazer o mesmo, banalização, mas ele não está fazer o falando também aí da banalização do passe? Sim. Da Da Mais do que banalização do passe? banalização, desculpe, eu entendo que mais do que banalização, ele está falando de uma subversão do passe, até de um uso perverso do passe, como se Sim. fosse um estatuto da instituição. Eu Sim, acho isso Porque em importante. algumas instituições o passe ele funciona como uma entrada. exatamente. Essa É o que propôs Lacan na Na Carta aos Italianos. escola do Pierre, por exemplo, isso está colocado na entrada, inclusive. Mas eu acho que aí já são digressões a partir do que ele está apontando aqui, que eu acho que é bem sério. Eu também acho.
ele tá propondo, talvez, a equivalência entre a construção da instituição da IPA e a construção da instituição lacaniana a partir do passe. Não é isso? Uma crítica que ele Não, está fazendo. a partir de um certo uso do passe, que ele A chama partir de de um certo jurídico. Peraí, ô, Sininho, escuta. Não é a Sim. partir do passe, a partir de um certo uso do passe que ele chega a chamar jurídico, de colocar no frontispício da sua babá. Colocar como placa, Sim. né? O Aqui bar da tem escolinha da tia tal, né? Aqui se fez o passe. Aqui se fez o passe. Aqui se fez o passe é melhor, porque é na lápide. O pior é colocar como escola da tia Tereza. Tereza Meloni, bendita, né? Pode ser Tereza Nazar também, não tem problema não. Obrigada. Olha, isso é porreta, hein? Isso é porreta. Vamos em sequência, por favor. Falta Passemos pouquinho adiante, tempo. passemos. Falta pouquinho tempo. Cadê a Flávia? E é. Lê, Tereza, Meloni. Lê você, Tereza. Vamos lá. Qual Meloni, delas? trata-se Trata realmente de um roubo. Olha só, que a Tereza Nazar falando agora. O Nazar que falou, confundi. Trata-se aí realmente de um roubo para não pagar o preço da utilização desse termo elevado a significante originário da posição analítica de hoje. Gente, tudo que ele estava falando, posição de S1, não pagar o preço da solidão, que o Nazar falou, né? Desse lugar de S1, de absoluta solidão, né? Bom, não se apagando esse termo, então atrai, pois que se verifica ocupar uma função de verdade, tendo o procedimento de uma ficção de todo o processo analítico, do qual ele seria o resumo. Ele está falando do texto do passe. Isso. Deslocamento do passe como experiência à espera de seus efeitos no social, nomeação do título de analista. Isso oblitera a questão de saber por que o passe seria laço entre analistas, ou, ao contrário, sua rejeição proferida, o que dá no mesmo, como se sabe. Então, ele questiona a função do passe nos laços do psicanalista. Nem se pode esperar que o passe resolva essa questão, agora, nesse momento, eu estou entendendo o laço dos psicanalistas, não a convivência. Eu estou entendendo o laço como instituir. Nós, a Escola Lacaniana de Psicanálise do Rio de Janeiro. Isso seria um laço entre os psicanalistas. Ele diz que o passe não pode ser usado como sustentador disso. Olha que interessante. Não, o que Lacan ele está reproduzindo aqui vai dizer que o passe vai criar um novo tipo de liame social, de laço entre os analistas, que depois Isso. ele vai nominar aqui de Do passe posição como feminina espera de seus posição efeitos. feminina do gozo, Isso, que é um a um, que do não não há, todo. não há as mulheres, então não há os psicanalistas da Escola Lacaniana de Psicanálise SJ, não há Mas os. Tereza, a frase que ele coloca na sequência é que é interessante, que ele diz, isso, né, essa questão colocada aqui sobre a nomeação e tudo mais, isso oblitera a questão de saber Exato. por que o passe seria laço entre analistas. Exatamente. Ou, ao contrário, sua rejeição proferida, o que dá no mesmo, como se sabe. Então, É tanto nomear quanto não nomear, Isso, está obliterando a questão que ele isso. privilegia. Desse passe em espera que ele está colocando aqui. Né? Tereza, Porque se nós nomeamos os analistas da Escola Lacaniana de Psicanálise, a gente está nomeando como se fosse um grupo. E ele diz que
Mas veja bem, vocês poder não botar acham que essa prática. passagem aí, em Terezas, vocês não acham que essa passagem está dizendo justamente que o passe é da escola? É o laço social da escola. Ele diz, É o eu não laço estou que se entendendo, estabelece na eu escola. estou entendendo como questão. Ele está Como colocando como questão. questão. O Lê de que o novo, por passe favor. provoca em termos de laços entre os analistas? Exatamente. É Só lógico para que, terminar para aqui, mim, eu está acho que implícito que ele está e aí falando que o toma passe. dois Deixa parágrafos eu pequenos, terminar. Deixa eu beleza? terminar. Eu acho que Porque o está AE não é implícito. tão avançante. Sim, Bastante. ele está tomando isso, para mim está implícito que o passe é uma questão da escola, mas ele Sim. está questionando e pergunta que questão, qual é O uso que se o faz uso disso. exato. Bom, O uso tá. Posso indevido, né? ler esse Perverso. parágrafo seguinte, Zé? Os dois Leia. parágrafos, porque daqui a pouco a gente vai ter que parar, não é isso? Que eu acho que são interessantes, eles vão nos colocar para pensar para a próxima vez. Olha o que ele diz aqui. Passe sui generis, né, em negrito, diremos, para sepultar o passe e fazer florescer as belas intenções institucionais que se acrescentam hoje, entre parênteses, uma instituição com o A no alto e à esquerda, ouvimos dizer. A história do que constitui o passe, isso é bem interessante, ainda está por ser escrita. Sim. Expulso da IPA, Lacan o foi juntamente com sua questão, a saber, a da formação dos analistas, a partir de sua análise. Olha que coisa interessante que ele coloca aqui. Vai, continua. Expulso, ei-lo rejeitado e logo posto no lugar do sagrado, de onde brotam os fiéis, para quem ele fabrica, apesar do descrédito, esta escola freudiana de Paris, EFP, da qual só a dissolução irá mostrar a natureza mística quanto à utilização de seus ensinamentos. Maravilha. A prova disso é, após a dissolução, o deslocamento deste ponto de recusa, não mais agora acreditado ao próprio Jacques Lacan, mas à sua questão, ou seja, a didática, depois de sua rejeição pela IPA. Didática, ou seja, o passe funcionando como ficção de um freudismo bem-sucedido. Erigido assim, o passe vai se verificar como fracasso, sem apelação, se bem que a escola freudiana de Paris não fosse um fracasso tão evidente quanto o próprio passe. Nazaré, eu acho que dá para parar aqui, né? Não? Não, vamos Ele terminar está esse parágrafo. questionando o fracasso. Termina aí. Ele diz, embora não se possa considerar o fracasso a dissolução. A gente, às vezes, pensa que dissolução é um fracasso, é porque não deu certo. Ele está valorizando a dissolução Exatamente, como um dissociando fracasso como bem-sucedido, verdade. Exato. Pois uma nova viravolta se opera. Por ter nomeado passe a sua questão, entre parênteses, alguma coisa provavelmente bastante essencial para ele, fecha parênteses, eis que o passe de nome se torna gerador de um ativismo nomeador, e isso numa espécie de rejeição a Lacan, no nível de sua falta própria a autorizar-se, da falta a ser analista estrutural própria a cada um. Como se seu passe devesse vir, sobretudo depois de sua morte, preencher o vazio de cada um que se encontrasse preso aos significantes de Lacan, o qual se arriscaria a ser passador e júri do passe de Freud. Mas, quanto a fazer disso hoje um pecúlio para muitos de seus seguidores, esta é a nossa questão, pois todos, ou quase todos,
deixam de pagar o preço que lhes toca, o de sua divisão de analistas, ou seja, aquilo que os une e os separa do próprio fundamento da psicanálise desde Freud. Eu acho esses últimos parágrafos Maravilhoso. são maravilhosos, mas são complicados. A gente Eu tem que proponho que no próximo encontro a gente não siga, não. A gente também acho, mastiga um pouco, falar com os nossos, que nós estamos falando com o significante do Moscovite. E eu acho que a gente podia retomar isso e poder falar com os nossos significantes. Eu proponho isso, se todos assim. Tereza Melão, qual dizer mesmo que está esse texto? Dizer. Ué, você tem aí no grupo, está aí no grupo. Mas Mas ele o quer grupo o não dá. papel, O ele grupo quer. é complicado. Eu gosto do papel. Onde é que tá? É só mandar imprimir. Manda imprimir. Não, eu comprei, ó, R$10. Que número? Qual o R$10. número? Qual o número do dizer? 5, já falei. Tá legal. Tá bom, obrigado. Então, até Um a abraço para próxima. você. Tchau. Beijo. Obrigada a todos. Tchau. Tchau.